Por favor, abram suas Bíblias em 1 de João, capítulo 3. 1 de João, capítulo 3, no versículo 10. Para a nossa meditação, nossa reflexão na palavra do Senhor, onde abordaremos o tema proposto em nosso coração, falarmos sobre a justiça e sobre o amor. 1 de João, capítulo 3, versículo 10, nos diz assim a palavra do Senhor: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de infinita justiça e misericórdia, somos gratos a Ti, Senhor meu Deus, por podermos estarmos na Tua casa, Senhor. Apesar de todas as dificuldades, aqui se reúne um povo, Senhor, para adorar a Ti nesta manhã, ó Pai. Para estarmos, Senhor meu Deus, prestando o nosso culto de adoração, de louvor e de gratidão. Mas também, Senhor meu Deus, queremos sermos alimentados pela Tua palavra, Senhor. E, ó Pai, nós sabemos que nada temos de nós mesmos, e que dependemos inteiramente e completamente da Tua graça, do Teu amor e da Tua bondade. Por isso, Senhor, compadece-te, ó Pai, de nós, e concede-nos, ó Senhor, a bênção da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Apesar de todas essas dificuldades, distanciamento, isolamento, decretos, fecha, abre, de perdas que nós sentimos também no nosso meio, aqui estamos guardados, preservados pela misericórdia do nosso Deus. E essa oportunidade que temos de apresentar ao Senhor a nossa gratidão, o nosso louvor, é algo que devemos sim comemorarmos, sim agradecermos ao nosso Deus, porque a mão do Senhor está sobre as nossas vidas. Nós temos um louvor que nós gostamos, e é muito lindo quando nós cantamos ele aqui, quando nós falamos justiça e bondade, bondade e fidelidade, a Tua igreja te adora. Nós gostamos e é um louvor que reflete bem a questão da justiça e bondade do nosso Deus. Mas para nós compreendermos e entendermos e depurarmos um pouco o que é a justiça e a bondade de Deus e como isso interfere, como isso se correlaciona com a nossa vida, com a nossa existência, e como nós podemos nos beneficiar e usufruir dessa verdade de que Deus é justiça e que Deus também é bondade, e a bondade e a fidelidade do Senhor é soberana sobre as nossas vidas. Nós lemos que nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. E qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Olha que responsabilidade tremenda João coloca sobre nós. Praticarmos a justiça e amarmos o nosso irmão como uma das características, uma das condições de sermos de Deus, de sermos filhos de Deus. Também no 1 João, eles nos diz assim: filhinho, não vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E aí nós contrapomos com a grande dificuldade que nós enfrentamos
para realmente praticarmos a justiça e sermos justos. Porque a própria palavra do Senhor diz que, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Tanto judeus como gregos, todos estamos embaixo do pecado. Também não há ninguém que entenda e não há ninguém que busque a Deus, porque todos nós extraviamos e juntamente nos fizemos inúteis. E não há quem faça o bem, não há um único sequer. A natureza humana, a natureza do pecado, a natureza decaída, nos conduz a esse nível de injustiça, esse nível de imperfeição, esse nível de que nós, por natureza, somos, por excelência, por natureza, somos injustos. A força do pecado é muito grande, é muito opressora sobre a nossa vida. Porque nós vivemos sempre praticando injustiça, seja com os nossos irmãos, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos pares. A palavra de Deus aqui relata uma pessoa que ele foi perdoado por uma dívida de 100 e ele não conseguiu perdoar alguém que lhe devia 10. Isso sintetiza muito do que nós somos. Porque, às vezes, nós não toleramos a opressão. Basta ver quando acontece algum desastre, quando acontece alguma situação, as pessoas são entrevistadas na televisão, elas falam, eu quero justiça. Eu preciso de justiça. Mas, muitas vezes, nós não toleramos sermos oprimidos, mas somos opressores. As nossas qualificações, a palavra de Deus nos diz que, em Isaías, nos diz que nós somos como trapos de imundícia. As nossas justiças são como trapos de imundícias. E nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Olha que situação tremenda e difícil que nós estamos. Em Romanos, eles dizem que, às vezes, a nossa garganta é um sepulcro aberto. E as nossas línguas, enganosa, peçonha de áspide. E embaixo dos nossos lábios, a nossa boca está cheia de maldição e de amargura. E os nossos pés são ligeiros em derramar sangue. Às vezes nós não assassinamos ninguém. Às vezes nós não derramamos o sangue literal. Mas às vezes as feridas que nós causamos, nós literalmente matamos as pessoas. E diz que em nossos caminhos, às vezes, por sempre há destruição e miséria. E que não conhecemos o caminho da paz. E que não há temor diante de Deus. Às vezes nós somos o Paulo ao inverso. Paulo, ele saiu de um perseguidor a perseguido. E muitas vezes nós queremos deixar de ser perseguido para sermos perseguidores. Mas evidentemente que nem tudo está tão ruim, tão perdido na nossa natureza. Nem tudo isso se revela de uma maneira tão direta na nossa vida. Porque nós temos muitos lampejos de justiça e de bondade. Nós também temos uma natureza boa. Nós também somos inclinados a praticar as boas obras. Se a gente analisar, os juízes terrenos, os tribunais, os juizados, são considerados promotores de justiça ou operadores de justiça. E às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra,
Mas, na verdade, na grande maioria, nós temos boas obras e nós somos considerados altruístas. Nós recebemos as nossas maçãs, nós dividimos o nosso pão, nós damos alimento, nós damos cesta básica, nós damos marmitas. Nós praticamos justiça rotineiramente também. Às vezes deixamos a desejar, mas nós temos a tendência a sermos democráticos, a democratizar também muitas das coisas que nós temos. E isso, em alguns momentos, é da nossa natureza, em outros momentos, a gente é até, às vezes, para um desencargo da nossa consciência, para limpar a nossa consciência. Mas a palavra de Deus nos diz que não praticar a justiça e não amar a Deus, não praticar a justiça e não amar o nosso irmão, não somos de Deus. E quem pratica a justiça é justo. E a palavra de Deus contrapõe dizendo que não há um justo sequer. Será? Nós vamos na palavra de Deus e nós vemos o relato de que Noé era considerado um homem justo, íntegro entre os povos e que andava com Deus. Nós vemos que Jó, Deus olhando, fala que ele também era um homem íntegro, justo, e temia a Deus e evitava fazer o mal. E a palavra de Deus nos diz, e nós que estudamos, e nós que praticamos e buscamos praticar a palavra de Deus, nós vemos que para as coisas irem bem na nossa vida, para as coisas acontecerem de uma forma boa, a palavra de Deus nos diz que façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo vá bem com vocês e vocês entrem e tomem da boa terra que o Senhor prometeu, sobre juramento e seus antepassados. Nós imaginamos, então, esse cenário dessa dificuldade de compreendermos como sermos justos, como praticarmos a justiça, como amarmos os nossos semelhantes, como cumprirmos os requisitos básicos para isso. Mas, na verdade, nós olhamos e falamos, o Senhor é justo, Deus é justo. O Senhor é justiça. E se houver e há um Supremo Tribunal de Justiça do universo, nós vamos ver que no alto e sublime trono de Deus há um justo juiz. E nós vamos ver também que esse justo juiz, ele julga com justiça. E ele não tem como tomar um culpado por inocente, porque senão ele não seria justo. Como Deus faria um culpado ser inocente? As pessoas que operam no direito sabem que, a partir de um inquérito, a partir de uma denúncia, com todas as provas, com todas as evidências, não há como absolver a pessoa. É assim a nossa condição. Não há como sermos absolvidos se todas as evidências, se todos os apontamentos nos relatam sobre as nossas injustiças, sobre os nossos pecados, sobre as nossas iniquidades. Mas também nesse Tribunal de Justiça do Universo, nesse Supremo Tribunal, nós podemos contar com um advogado. Nós temos o juiz, nós temos o advogado, nós temos a testemunha. A testemunha é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo testemunha de quão difícil é, de quão ardoroso é fazermos justiça e nos mantermos íntegros perante os nossos semelhantes e perante o Deus que nos criou, o Deus que nos deu condição de vivermos nesse mundo presente.
mas também ao acusador. O acusador também se apresenta nesse tribunal. Existe também o promotor de justiça, que também se apresenta e que também procura, dentro de nós, dentro dos nossos atos, dentro das nossas relações, algo para nos apontar para que nós tenhamos uma sentença condenatória. Mas a palavra de Deus nos diz que, se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, para que a justiça fosse estabelecida e que para a justiça chegasse até nós, Ele também nos diz que nós somos justificados, porque esse ato de Deus é quem nos justifica. E Ele diz que a nossa fé é imputada como justiça perante Deus. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos nos diz isso. Por isso, o amor de Deus, Ele nos alcançou para que possamos viver por Ele. O amor de Deus é tamanho que Ele se manifestou para que o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito para que por Ele vivamos. Se estávamos condenados, se estávamos destinados à morte, nós temos esse manifesto do grande amor de Deus. Porque Deus é que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, em nossos delitos e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, porque pela graça é que nós somos salvos. E Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, para que com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundâncias riquezas da sua graça, pela sua misericórdia. Porque pela graça nós somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, porque é dom de Deus. O amor de Deus é o que nos dá esperança, porque a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. E o amor de Deus nos ajuda a amar. Porque se nós somos injustos, imagina como nós vamos amar os nossos semelhantes. Mas aquele que não ama e não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. O amor de Deus é quem nos fortalece, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. O amor de Deus nos coloca no lugar que o Senhor Deus quer nos colocar, no lugar original que Ele nos criou. E isso, a palavra de Deus diz que não vem das nossas obras. E hoje nós aprendemos na nossa lição dessa manhã. Não vem das obras, porque não é para que nós nos gloriemos nisso. Deus é amor, Deus também é justiça. E a justiça de Deus, quando ela é exercida de maneira correta, que ela é exercida de maneira correta, sobre a nossa vida, nós sabemos que a condenação é certa. Mas o amor é quem nos dá a graça imerecida. Por isso, Jesus Cristo é a ponte. É a ponte que reconstrói esta ligação de sermos injustos, de sermos carentes do amor, de não termos condição de amar. Ele nos dá a condição
de sermos justificados. Ele nos dá a condição de termos um novo nascimento. O nascimento original é totalmente passivo. Nós não pedimos para nascer, nós não pedimos para vir ao mundo, nós não pedimos a cor dos nossos olhos, nós não pedimos absolutamente nada. É totalmente passivo, sem a nossa participação. E o novo nascimento também é através de Jesus Cristo. Ele nos transforma, porque não é pelo sangue, não é pela vontade humana, não é pela carne, não é pelas medições, pelas réguas com que nós medimos os nossos relacionamentos, mas é pela graça imerecida e pelo amor certo de Jesus Cristo. E assim, nós justificados, nós temos o ato de Deus que redime o pecador, o homem, reputando-o como reto por sua graça mediante a fé. Por isso, Jesus Cristo é a nossa ponte de ligação. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Nós temos a justificação e nós temos a santificação. E aí nós conseguimos fazer o caminho inverso. Nós conseguimos agora amar os nossos semelhantes. Conseguindo amar o nosso semelhante, nós conseguimos amar a Deus, porque nós precisamos exercer esse amor com os nossos semelhantes, que é a própria palavra de Deus que diz que aquele que nós vemos, nós não conseguimos amar, imagina aquele que nós não vemos. Nós temos que amar os nossos semelhantes, amar a Deus sobre todas as coisas, e assim a justiça de Deus, ela nos alcança, e nós, pela misericórdia e pela graça de Deus, conseguimos a justificação e conseguimos andar em retidão e conseguimos cumprir os estatutos, os mandamentos, a vontade de Deus nas nossas vidas. Caso contrário, nós permanecemos no vazio, nós permanecemos na dificuldade de entender o que a justiça de Deus tem a ver com a graça imerecida. Nós conseguimos entender que a justiça de Deus aplicada de maneira, com os nossos atos, com aquilo que nós fazemos, a justiça de Deus aplicada na humanidade, a justiça de Deus aplicada de tempos em tempos, e que às vezes nós não compreendemos, não entendemos, e achamos que Deus não é justo, que Deus é ruim, que Deus está irado. Nós conseguimos compreender as adversidades como um aprendizado, como um crescimento, como algo que vem nos instruir, que vem nos fazer alcançar patamares maiores na nossa vida. E aí nós conseguimos compreender quão grande amor o Senhor Deus tem para conosco, de dar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, para resgatar a obra-prima que Ele criou, para fazer com que nós tenhamos acesso, tenhamos liberdade, e que nós tenhamos condições de crescer, e que nós tenhamos condição de sermos espelho de Jesus Cristo, condição de fazer aquilo que Jesus Cristo, o amor de Jesus para conosco, espalhar para os nossos semelhantes, para a humanidade. Que nós possamos compreender que Deus é amor, e nós cantamos os nossos louvores que o amor de Deus é grande. Nós cantamos os louvores e gostamos e amamos sermos amados por Deus, sermos cuidados por Deus, e que nós também possamos compreender que a justiça de Deus, ela também nos alcança, e nós devemos buscar a justiça, nós devemos buscar a misericórdia, porque a palavra de Deus que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa conceder a compreensão daquilo que não foi possível falarmos nesta manhã.
mas que o amor de Deus, que a justiça de Deus, que a misericórdia de Deus alcance as nossas vidas e produza resultados efetivos e práticos para o nosso bom viver até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Eu passo a palavra ao nosso pastor Moisés para o encerramento. Graças a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Nós ouvimos nessa manhã palavra falando a respeito do amor de Deus e da sua justiça. E nesta palavra nós somos desafiados a nos relacionarmos no nível que Jesus Cristo deixou para nós. Há pelo menos 3 níveis de relacionamento. Aquele que entende a justiça de Deus, aquele que entende o amor de Deus, ele vai se relacionar com os seus irmãos no nível de Jesus. Aqueles que desconhecem a justiça de Deus, que desconhecem o amor de Deus, vão se relacionar no nível de Caim. E aqueles que se relacionam no nível de Caim, eles odeiam, eles matam, eles guardam rancor. É terrível. Aqueles que se relacionam no nível de Caim, eles acabam se relacionando também no nível do próprio Satanás, que é o mentiroso desde o princípio e que nunca se firmou na verdade. Então, é proposto para nós aqui nesta manhã, irmãos, olhar para Jesus, olhar para Ele, olhar para o amor dEle, para a justiça dEle e demonstrar amor também para com aqueles que fazem parte do nosso convívio. O Deus justo aplicou a justiça dEle na pessoa do seu Filho. E Ele fez isso porque Ele nos ama. Amém? Se Deus nos amou de maneira tão forte, tão incondicional, por que eu não posso também me relacionar com o meu irmão, com a minha irmã, no nível de Jesus? É o desafio que Deus propõe para nós nessa noite, nessa manhã, melhor dizendo. É a melhor forma, irmãos, de nós praticarmos a justiça de Deus, é a melhor forma de nós desfrutarmos do amor de Deus, é nos relacionando uns com os outros no relacionamento de Jesus, no nível em que Jesus se relaciona com cada um de nós. Então eu quero te pedir nesse momento, olhe para o teu semelhante, olhe para o teu familiar e veja a forma como você tem se relacionado. Se o teu relacionamento tem sido no nível de Cristo, se tem sido no nível de Caim, ou se tem sido no nível do próprio Satanás. E eu te desafio a se relacionar no amor e na justiça de Deus. E a justiça de Deus sempre tem misericórdia, amém? Sempre tem perdão, sempre tem segunda chance, sempre tem uma segunda oportunidade, porque o nosso Deus é um Deus de amor, amém? Vamos falar com Ele. Grande Deus e Pai, Deus Santo, Deus Poderoso, mais uma vez na Tua presença, no nome de Jesus, o Teu Filho amado, nós estamos na Tua presença, Pai. Obrigado, meu Deus, por ter nos aceito perante a Tua face, obrigado por ter nos libertado, meu Senhor, de tudo aquilo que nos condenava diante da Tua presença. Pai querido, as nossas justiças, se fosse levar em conta diante da presença do Senhor, todas elas, nenhuma justiça produzida pelo homem é aceita diante da Tua presença. Se nós estamos aqui, meu Deus, nesta manhã, se temos uma nova posição diante da Tua presença, se estamos assentados nos lugares celestiais, é por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquele que ofereceu uma justiça perfeita diante do Deus Pai, aquele que agradou ao Pai por meio de uma justiça reta,
E é por causa da justiça de Jesus Cristo que nós estamos aqui nesta manhã. É por causa de Jesus que nós temos uma nova posição diante da tua presença. E é por meio desta justiça gloriosa que o Pai aceitou, que nós somos desafiados a também nos relacionarmos uns com os outros, no nível em que Jesus Cristo se relacionou conosco. E a forma como Jesus se relaciona conosco é de maneira amorosa. Cristo tem amor para nos oferecer o tempo todo. Deus de graça e Deus de verdade. Que nesta manhã, meu Deus, nós tenhamos os nossos relacionamentos trabalhados na tua presença. E que possamos nos relacionar uns com os outros no nível de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por amor a toda a humanidade. Que nós também, meu Deus, possamos andar a segunda milha, possamos nos esforçar para amar o nosso semelhante, para amar o nosso irmão e assim cumprir a justiça de Jesus Cristo. Deus de amor, Deus de misericórdia, trabalhe os nossos relacionamentos pessoais. Trabalha, Senhor, os nossos relacionamentos intrapessoais, meu Deus, que nós possamos, diante da Tua presença, olhar para Jesus Cristo, que é o nosso padrão de justiça, que é o nosso padrão de misericórdia, nosso padrão de amor, e assim andar como Jesus Cristo andou. Deus de misericórdia, Deus de poder, nos ajuda, Senhor, a cumprir a Tua justiça, meu Deus, nas nossas vidas. Nos ajuda a continuar, meu Deus, confiando na Tua justiça e na Tua misericórdia, que é por meio da Tua justiça e da Tua misericórdia que nós somos aceitos na Tua presença, Pai. É por meio de Jesus que nós temos acesso, que nós temos liberdade para nos apresentarmos perante a presença do Pai, Deus Todo-Poderoso. É por meio de Jesus Cristo, não é por causa das nossas justiças, não é por causa das nossas obras, mas é por causa do Teu grande amor. E é com este grande amor, meu Deus, que nós queremos nos amar uns aos outros, assim como Jesus Cristo nos amou e nos ama de maneira incondicional. Senhor, produz em nossos corações, meu Deus, esta condição, meu Deus, a condição de nos aceitarmos diante da Tua presença, a condição de nos amarmos de maneira incondicional. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor melhore cada vez mais os nossos relacionamentos como cristãos na Tua presença. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Que Deus possa continuar abençoando a todos nós, irmãos. Que você tenha um sábado abençoado na presença do Senhor. E amanhã nós teremos o nosso culto a partir das 19 horas. Teremos o culto presencial e também estaremos transmitindo por meio do YouTube. Se você puder participar conosco do culto, né, será muito bom ter você aqui. É importante quando os irmãos participam ativamente do culto presencial. Se houver algum empecilho por causa da questão da pandemia, você faz parte do grupo de risco, não tem problema nenhum, Deus conhece o teu coração. Deus sabe as intenções do teu coração, mas que você cultue ao Senhor nosso Deus, que você reserve este momento para dedicar ao Senhor. Amém? Curve a tua cabeça e nós seremos despedidos com a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos desde agora e para sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém.